Unidade de mobilização nacional pela anistia tem o seu nome gravado em ouro bordado na luta pela democracia. Mãos unidas, peito forte, a vitória é nosso norte, na defesa do nosso amado chão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Saudade, Dona Zelanja. Companheiro, qual o seu nome, idade e naturalidade? João Campos Vieira, eu tenho 76 anos, sou natural de Conceição de Jacuípe, interior da Bahia, que é uma cidade que fica próxima à Feira de Santana. Campos, você fazia alguma coisa antes de entrar na Marinha, quando era rapazinho? Sim, sim. Como todo nordestino, há uma grande dificuldade na vida das pessoas pobres. A minha infância foi uma infância triste, porque eu perdi minha mãe aos 4 anos de idade e fui criado por uma madrasta. Aos 10 anos de idade eu vendia cuscuz, arroz doce, canjica, nos tabuleiros na cabeça para ajudar na feira da minha casa, porque meu pai ganhava algum dinheiro quando morria alguém, já que ele era marceneiro e fazia os caixões dos defuntos. Então foi uma vida muito sofrida na infância e a partir daí eu comecei a buscar, a procurar espaços que pudesse melhorar a minha vida. Bem, então para concluir essa parte antes da Marinha, eu trabalhei em diversos setores, trabalhei no comércio, trabalhei em padaria fazendo pão e depois fui parar no aeroporto de Salvador, trabalhando como ajudante de mecânico de um primo meu. Daí, em 1959, que eu ingressei na Marinha de Guerra, precisamente no Corpo de Fuzileiros Navais em Salvador, no 2º Distrito da VAL. Agora, como você chegou à Marinha? Foi indicação de algum vizinho, conhecimento de algum vizinho, foi pelo jornal, pela imprensa? Como você chegou à Marinha? Sim, como todo jovem, a Marinha sempre entusiasmou todo jovem, principalmente os jovens mais pobres, né? O sonho de conhecer o mundo, de viajar, né? De trajar o seu uniforme branco, me levou a fazer esses exames na Marinha. Este era o meu grande objetivo, né? Percorrer o mundo, fazer carreira e chegar a postos, né? Sonhados na infância. Muito bem, então você foi recruta em Salvador e após sua formação como recruta, você foi designado para qual OM? Eu fui servir na 4ª Companhia Regional de Fuzileiros Navais, em Salvador. Servi até 1961. A partir daí, como eu era motorista e tinha excelente comportamento, eu fui escolhido para ser a ordenança do comandante Elmar de Matos Dias, que foi o capitão dos portos em Salvador, e onde fui muito bem tratado, muito bem recebido por um militar
excelente líder. Ele chegou ao posto de vice-almirante, secretário do Ministério da Marinha, porque foi um homem, um grande ser humano e um excelente militar da Marinha de Guerra do Brasil. Muito bem. Em 62 foi fundada a MFNB. Você teve alguma participação na Associação de Marinheiros Navais? Sim, sem dúvida. Eu fiz um exame de seleção em Salvador para o curso de cabo em 1961 e passei com distinção e logo a seguir fui deslocado para o Rio de Janeiro. E lá chegando, eu fui fazer um curso no Centro de Instruções do Corpo de Fuzileiros Navais. Então, eu fiz um curso preliminar de especialização e logo a seguir eu tive que me especializar. Aí fui transferido para o Batalhão Riachuelo, o Batalhão de Infantaria do Corpo de Fuzileiros Navais, e lá eu me especializei como infante, concluindo o curso de cabo com menção A. E no Batalhão Riachuelo, alguns colegas, naturalmente, voltaram para as suas bases, o ponto de origem. Eu comecei um namoro com minha esposa, com a dona Ângela, exatamente nesse período, né? Me apaixonei por ela, eu tinha em torno de 23 anos, ela tinha 16 para 17 anos, e lá no Rio fiquei. Ali, no Batalhão Riachuelo, eu fiz um teste para a parte elétrica, porque eu estudei eletrônica, e fui escolhido, né, para ser eletricista do batalhão, me fixando no Rio de Janeiro. Aí conheci, através do companheiro que me emociona a falar o seu nome, que foi Edgar de Aquino Duarte, morto pela ditadura militar, que nós não sabemos onde está o seu corpo. Até hoje lutamos para saber onde estão os seus ossos, que foi o companheiro que me politizou no Batalhão Riachuelo e me esclareceu a respeito da associação. Logo assim que eu soube dos benefícios que a associação trazia para os marinheiros e fuzileiros, não só na parte educacional, como na parte da saúde e na parte da sociabilidade, né? Porque nós chegamos aqui do Rio de Janeiro, os nordestinos, né, que chegavam no Rio de Janeiro, não tinham onde ficar. Nós éramos discriminados pela sociedade e a maioria de os que não tinham um pouco de discernimento, iam parar na zona de Baixo Meretrício, iam para a central do Brasil se embriagar, porque a Marinha nunca montou uma estrutura para receber os nordestinos que ali chegavam. Esse foi um dos motivos que me levaram a integrar a Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais em 1962. Então, complementando o meu envolvimento com a Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil, o Edgar de Aquino Duarte, que era o delegado no Batalhão Riachuelo, foi transferido para outra unidade e ele viu em mim alguma qualidade, né, para liderar e passou para mim, me levou até a associação na Rua São José e passou o cargo dele para mim, ficando eu como delegado da associação no Batalhão Riachuelo, que era o batalhão mais importante do Corpo de Fuzileiros Navais. Ficando lá algum tempo, antes de fazer um curso de tiro, e que logo a seguir eu passei para um colega, a delegação, que era o Damião, que assumiu em meu lugar o posto de delegado. Como delegado do Batalhão Riachuelo, eu participei de um evento muito interessante. Nós tivemos uma assembleia na nossa associação na Rua São José, em que o nosso presidente, o maldito Anselmo, Cabo Anselmo, que ele nunca foi cabo, ele era um marinheiro de primeira classe, sem curso, ele estava preso no CIAW e nós necessitávamos da presença dele
na presidência da nossa entidade. E, ao chegar na associação neste dia, nós fizemos um grupo, né? uma comissão, para ir falar com o ministro da Marinha em Copacabana, a respeito da soltura do Anselmo. E fomos para lá, para Copacabana. Antes passamos no apartamento de João Barbosa, que o ex-presidente da associação, que foi o primeiro presidente que a associação teve, e, por sinal, teve um período muito profícuo, que houve a divulgação da associação nos navios e quartéis. Realmente foi um período muito bom para nós, não só da fundação, mas também como a atuação dele dentro da entidade. E nós fomos à casa do ministro e chegamos lá às 3 horas da manhã e dois companheiros marinheiros, o João Barbosa, que era o presidente da comissão, eu, João Campos Vieira, o Valmir Celso da Cruz, que era outro fuzileiro navais, e mais 2 marinheiros, que eu não lembro o nome dos 2. Então, saímos de lá com a promessa do ministro que ia rever a punição do Anselmo naquela situação. Então, ao chegarmos na associação, houve uma reclamação muito grande por parte da Assembleia, porque a Assembleia era permanente, né? Ninguém se conformava com a prisão do Anselmo, e houve muita reclamação, que alguns achavam que a gente deveria até prender o ministro da Marinha, mas são coisas que, sinceramente, estavam totalmente fora do nosso alcance naquele momento. Então, eu me afastei da delegação, de ser delegado da associação, passando ao Damião. A partir daí, eu fiz o curso de tiro, voltei como era um fuzileiro especializado, né? Fazia parte do primeiro grupo de fuzileiros que embarcou em helicópteros para fazer rapel, etc., no batalhão Riachuelo. Naquela época, era a menina dos olhos do Corpo de Fuzileiros Navais. Era o primeiro batalhão de infantaria do Corpo de Fuzileiros, o batalhão Riachuelo. Então, essa parte está o meu envolvimento com a associação, culminando com o golpe de 64, em que eu estive com um grupo de companheiros na guarnição do quartel central. Foi a primeira companhia de fuzileiros, foi deslocada para lá no dia 30 de março, para a guarnição do quartel central, e de lá eu assisti todo o burburinho da invasão do Ministério da Marinha pelos tanques do Exército. No momento, pode discorrer, no momento que o primeiro tanque chegou, que invadiu o Ministério da Marinha, já havia uma combinação entre os oficiais, comandante de tanque, e os oficiais do CENIMAR, né, que estavam todos armados com metralhadora lá no 6º andar do Ministério da Marinha. O tanque invadiu sem ser incomodado, mas lá em cima nós estávamos com 1000 de metralhadoras, .30, todo mundo equipado com fuzis, com granadas, etc., aguardando esse momento. Infelizmente, nós não tínhamos comando, porque o comandante do Corpo de Fuzileiros, que era o comandante Aragão, que aqui está, né? O comandante Aragão, ele estava no Palácio Laranjeiras com o presidente da República, né? Numa reunião com o presidente da República, que logo às pressas se afastou para Brasília, e nós ficamos sem comando na tropa. Quem comandava a tropa eram os sargentos e os suboficiais. Eles tiraram todos os oficiais da tropa exatamente para que nós não tivéssemos comando. Quando os tanques invadiram o Ministério da Marinha, aquele burburinho muito grande que nós escutamos, foi todo mundo para a murada da guarnição do quartel central de Corpo de Fuzileiros. Todos armados, todos municiados, todos esperando
os tanques, né? A invasão dos tanques. Mas os tanques ficaram só na parte de baixo, não invadiu, não deram nenhum tiro, e nós ficamos lá em cima no aguardo, na expectativa da invasão, que não aconteceu, exatamente. Muito bem. E você está falando isso aí do sindicato metalúrgico, né? Estive, exatamente. No sindicato metalúrgico... Então, é esse evento que... Esse evento que você falou aí é do sindicato metalúrgicos? Sim. Porque você falou do Ministério da Marinha. Então vamos retificar isso aí. Pode explicar que evento foi esse? Foi no sindicato metalúrgico, tá? Não foi no Ministério da Marinha. O que você estava falando foi no Ministério da Marinha. E foi no sindicato metalúrgico, tudo isso aí. Não, eu não contei, né, a respeito do Ministério. Exatamente. Então, muito bem. Então tem que revisar, tem que retroceder. Só explica o que foi o acontecimento. No dia 31, mas antes, no dia 27, eu não expliquei, né? Exatamente. O problema é o seguinte, essa invasão desses tanques foi aonde? Não foi no sindicato metalúrgicos? Não, foi lá no... Isso aí já foi no dia 1º. Tá gravando? Tá gravando, pode ir, mas pode falar. Veja bem, anteriormente, nós que estivemos no sindicato metalúrgico, mais de 1.500 companheiros, foi uma tropa de fuzileiros. Nós ficamos lá durante 3 dias, né? Foram 3 dias. Eu dormia na parte de cima, nós dormíamos, a botina servia de travesseiro, né? E o uniforme, o doma, servia de coberta. Eu fiquei mais na parte de cima. Mas são momentos inesquecíveis no sindicato metalúrgico. Uma foi a entrada do nosso bravo e honrado companheiro de lutas, João Cândido. Ele chegou nos braços dos companheiros que foram a São João de Meriti buscá-lo. Foi um dos momentos mais emocionantes da nossa vida que estava ali dentro, que estávamos dentro dos sindicatos metalúrgicos, quando eles entraram com o João Cândido nos braços. Ali se festejava o aniversário da nossa associação, quando nos presenteou alguns companheiros, eu não sei dizer quem foram esses companheiros, que foi a São João de Meriti, onde ele morava, e trouxe ele, entrando dos sindicatos metalúrgicos com ele nos braços. E o outro momento mais emocionante da nossa vida, que participamos dessa luta, foi quando os companheiros foi deslocado uma companhia de fuzileiros navais para nos prender ou para nos matar. Nós não sabemos qual o grau, né, de mazela que estava preparado para nós. Não sabemos, sinceramente. Eu soube, tempos após, que foi comandada por um capitão de corveta que se tornou almirante e ministro da Marinha, que era o comandante Saboia. Que aquela tropa de fuzileiros que estava ali, que foi nos prender, era comandado por esse oficial. E logo a seguir que a tropa chegou, alguns companheiros, vendo a nossa situação, nós começamos na frente dos sindicatos metalúrgicos a cantar o hino nacional, a chamá-los para se envolver com o nosso movimento, e a maioria da parte da tropa de fuzileiros arriaram as suas metralhadoras, os seus capacetes, as suas cintas que traziam aqui de SP, de Polícia Especial, foram largando e entrando, e foi uma festa mais bonita que aconteceu em nossa vida como jovem e como participante da associação e como fuzileiro naval, sinceramente. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. A gente tem que ter honra, né, e de dizer que aquele momento foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Então, ok. Saindo do sindicato metalúrgico... Mas teve um terceiro momento que o senhor falou que era importante. É isso aí que está falando? É isso aí. Bom, saindo do sindicato metalúrgico, nós fomos todos responder IPM. Né? Fomos presos para o Exército. Ao chegar no batalhão de guardas em São Cristóvão, foi uma recepção nada agradável, né? Para onde nós olhávamos, ficamos dentro do pátio interno em São Cristóvão, na rua Dom Pedro, se eu não me engano, é a rua Dom Pedro. Ao olhar para os lados, onde quer que olhávamos, tinha um ninho de metralhadoras apontando para nós. Quer dizer, o batalhão do Exército estava preparado para nos fuzilar.
bastava uma ordem. Mas acontece que nós tínhamos no comando da nação ainda o presidente João Belchior Goulart. E logo a seguir, nós fomos vistoriados. Não esqueço nunca um colega nosso que estava com a pistola, né? Ele foi para a nossa reunião com a pistola, ele estava de férias, Jones Lima Davi, e ao chegar no quartel, ele falou para mim, o que é que eu vou fazer com essa pistola? E eu tinha levado para a associação um rádio pequeno, japonês, um rádio Spica, um rádio muito antigo, e ele olhou assim para mim e disse assim, me empresta aí esse rádio, e tirou a capa do rádio, botou a pistola dentro e eu fiquei segurando o rádio. E a pistola... Era a capa de couro. A capa de couro, exatamente. E ele ficou com a pistola, os oficiais do Exército, os sargentos do Exército, vistoriando ele, né? Passando a mão no corpo dele e com a pistola na mão apontando para os caras. E a pistola, diga-se de passagem, engatilhada, porque esse companheiro é um companheiro muito destemido. Ele nunca temeu coisa nenhuma. Jones Lima Davi, que também foi expulso da Marinha. Muito bem, então você foi responder o inquérito policial militar, foi desligado, e o que fez fora da Marinha? Bom, eu fui, logo a seguir, respondi o inquérito, fomos presos para o quartel de marinheiros, passamos lá uma semana, sofrendo tremendas humilhações. Do batalhão Riachuelo fomos desligados para lá, para o quartel de marinheiros, na Avenida Brasil, muitas humilhações, os oficiais, sargentos, até alguns marinheiros que não participaram do nosso movimento, só falava que a gente ia para o Ananeri, o navio Ananeri que estava fundeado na Baía de Guanabara, recebendo os prisioneiros, diz que ia ser todo mundo fuzilado, que o navio Ananeri ia para alto mar, ia abrir as comportas para morrer todo mundo. A tortura mental foi muito grande, então nós sofremos muito com isso. E isso é uma coisa difícil de ser reparada. Então, logo a seguir, quando concluí o inquérito, nós fomos para o depósito de combustível do Rio de Janeiro. No depósito de combustível do Rio de Janeiro, eu encontrei pessoas amigas, oficiais amigos, e, sinceramente, foi um dos melhores locais da Marinha que eu pude estar durante mais ou menos uns 6 meses, porque lá o comandante, logo ao chegar, nos reuniu e disse assim, eu não quero saber se os senhores são subversivos ou não, eu só quero que aqui cumpra com o seu dever como militar. E assim foi feito. Todos nós fomos 12 fuzileiros navais que chegamos no quartel de marinheiros, cumprimos com nossa obrigação, ainda respondendo IPM, íamos algemados para o Ministério da Marinha. Eu não esqueço nunca um oficial fuzileiro naval, um capitão de fragata, que ao eu entrar com o cabo Wagner, ele soltou as algemas e eu sentei, ele chegou e disse, subversivo não pode sentar, fica em pé. E ele deu um murro na mesa que quase que quebra a mesa. Seu filho da puta, foi assim que ele falou comigo. Você é comunista ou não é? Eu disse, não senhor, não sou comunista. Por que você foi nos sindicatos metalúrgicos? Eu digo, porque eu queria conhecer o presidente João Goulart, o digno presidente João Goulart. Ele disse, então você é comunista? Eu digo, não sou comunista. E aí ele mandou eu me retirar e mandou o cabo me algemar novamente e voltar para o quartel. Muito bem. Agora, saindo da Marinha, quais suas atividades? O que você fez fora da Marinha, até ser reintegrado? Bem, foi realmente uma história que eu, nos meus 70 anos, eu escrevi um pequeno livro falando a respeito disso aí. Ao sair da Marinha, eu conheci um oficial no depósito de combustível, o comandante Ney, era um capitão de corveta, que eu era eletricista de automóvel, fiz um curso, e quando ele chegava com a Rural Willys do quartel, ele me entregava para consertar as avarias do carro dele. Eu sempre consertava e tal, entregava quando eu estava no meu alcance, e com isso ele me colocou
como o eletricista encarregado de toda a parte elétrica do depósito de combustíveis. E ali eu passei a ser muito querido, né? As pessoas gostavam muito de mim, porque resolvia todos os problemas da parte elétrica do depósito. E quando eu saí, quando chegou o rádio, naquela época as nossas comunicações eram via rádio, o comandante Ney me chamou e disse assim: você vai sair da Marinha, você vai ser excluído da Marinha, mas não tem nada. Eu vou dar uma carta de recomendação a você para o meu pai. O pai dele chamava-se Seu Argeu, ele era o gerente geral dos cinemas Severiano Ribeiro. E aí eu fui excluído e no dia seguinte eu fui no quartel e ele, já paisano, em traje civil, e ele me deu uma carta e eu entreguei para o Seu Argeu. Logo a seguir, o Seu Argeu me perguntou: o que é que você sabe fazer? Eu digo: eu sou eletricista. Ele disse: já está empregado. Já saí dali com a carteira assinada. Mas eu ganhava metade de um salário mínimo trabalhando em cinema. Né? E Você trabalhava como eletricista? eu trabalhava como eletricista na parte elétrica do cinema. Né? Quais cinemas? Porque era o Cine Esqui na Tijuca, numa galeria que tem ali na Conde Bonfim, o Cine Esqui. E era muito pouco o salário, então eu tinha que procurar outra coisa para fazer. E aí, um dia eu fui no Ministério da Marinha buscar algum documento e encontrei com um suboficial, Adão, que ia servir com ele no depósito de combustível, e ele me viu apaisando. Eu disse: ué, tu tá apaisando? Eu disse: sim. Pois não, já fui expulso da Marinha. Ele disse: você quer trabalhar comigo? Eu disse: pois não, sub, eu vou trabalhar com o senhor. Ele tinha um escritório que vendia, era carnê fartura, título das casas do azeite, título das casas da banha e outras coisas mais. Eu comecei a trabalhar como vendedor no tempo que não estava no cinema. E aí eu comecei a buscar outras coisas para vender. Eu vendia perfume Lancaster, hora íntima, né, para mulher, o Lancaster para homem. Um colega da Marinha que me ajudou nesse ponto de vista, um sargento, né, que trazia essas coisas do exterior. E eu descobri uma fábrica de chinelos em Vicente Carvalho. Um rapaz fazia chinelos, o chinelo tinha um mau cheiro horrível. Então eu botava numa sacola aqueles chinelos e saía batendo de porta em porta, oferecendo perfume, chinelo, né? E os títulos já vinha com chulé, exatamente, esse chinelo. Era muito interessante, fedia, que era um caso sério. E aí eu comecei a minha vida como vendedor, né? Vendedor desses objetos, e na parte da tarde, de 1 às 6, eu trabalhava no cinema Severiano Ribeiro. Depois disso aí, eu conheci um colega, Valmir Celso da Cruz, fuzileiro naval, e ele trabalhava também no cinema, na projeção, né? E nós traçamos um plano para comprar um caminhão. Eu sempre fui um motorista, né? Trabalhei algum tempo com isso, eu dirigia os caminhões do depósito de combustível, etc. Eram caminhões muito grandes, né? E eu tinha muita prática. E então, traçamos um plano de comprar um caminhão velho, eu e Valmir Celso. Ele economizando e eu também. Ele vendendo as coisas, eu arrumei para ele vender e eu também. E nisso, nós trabalhamos mais ou menos 1 ano e depois compramos um caminhão velho, que colocamos o nome de Belo Antônio, porque ele era muito bonito, mas era frouxo, não tinha força nenhuma. O primeiro dia de trabalho com esse caminhão foi interessante. Eu cheguei numa obra na rua Conde Bonfim e carregamos o caminhão. Na hora que eu entrei na cabine, que engrenei a primeira, o caminhão não saiu do lugar. A carga era mais pesada do que o caminhão e o caminhão não tinha potência para sair do lugar. Foi uma vergonha para mim o pessoal ter que tirar metade do entulho que estava dentro do caminhão para eu sair. Depois compramos um outro caminhão, vendemos o Belo Antônio e compramos o 91. Eu me lembro bem da placa, Guanabara 73391. Aí um caminhão muito bom, um caminhão velho, e comecei a trabalhar nessa área, né, de material de construção.
Aí fiquei por algum tempo, compramos um Chevrolet Brasil, fizemos uma sociedade, eu e o Valmir, e começamos a comprar uns terrenos em Mesquita e ampliar os negócios. Largou o cinema? O cinema, dispensamos o cinema, porque ganhava muito pouco, né? Era metade do salário mínimo, era só para sobreviver. Foi aquilo que eu falei. Disse, rei morto, no dia que eu entreguei a carta ao seu Argeu, que ele já me deu minha carteira assinada, eu já saí dali com a garantia de não passar fome, né? Eu morava na Vila da Penha, na casa de uma prima da minha esposa, um quartinho lá que ela arrumou para mim ficar. Então eu falei com meus botões, rei morto, reposto. Não vou passar fome, porque o dinheiro da comida está aqui garantido. Aí eu fui lutar. E nessa do caminhão, nós trabalhamos ainda na Antártica, entregando algum produto na Antártica, mas eu vim me dar bem mesmo em material de construção. Por quê? Compramos outro caminhão e pouco tempo depois nós começamos alguma divergência, alguma área de atrito, porque naquela época o Rio de Janeiro estava muito bom para táxi e eu já estava visando o negócio de táxi. E aí conversei com meu sócio, abrimos a sociedade, eu fiquei com um caminhão e ele ficou com outro, dividimos lá os terrenos, né? Que eu terminei vendendo. Eu ficava muito longe, porque eu morava num quarto na Rua Laranjeiras, quarto muito bem lembrado, porque ele tinha um tablado, não é? Que era todo esburacado. Embaixo desse tablado, era uma casa velha, casa antiga, era residência das ratazanas. Muitas vezes eu acordei com ratazanas em cima de mim, cada qual uma maior do que outra, né? Mas foi um período difícil da vida e isso a gente tem que valorizar muito, né? E depois do problema do caminhão, eu comprei um táxi, um Aerowilis, e esse Aerowilis, eu trabalhei durante algum tempo nele e aconteceu um fato com ele. Ao fazer uma manutenção, o distribuidor desse carro ficava embaixo, não é? Aliás, a bomba de gasolina ficava em cima do distribuidor e eu mexi na bomba de gasolina e não apertei direito. Então eu peguei um passageiro, me lembro bem, 7 horas da manhã na Rua Gacotinho em Laranjeiras, com destino à Rua Marquês de Olinda, em Botafogo. Era o meu destino. Peguei o passageiro, liguei o carro e fui embora. Daqui a pouco o carro estava pegando fogo. Aí alguém gritou para mim no trânsito, o carro está pegando fogo. E aí o carro incendiou. E eu fui trabalhar, vendi para um ferro velho e fui trabalhar de empregado num colégio. Colégio Franco-Brasileiro, onde eu trabalhei como funcionário e como empresário durante 32 anos e 3 meses. Aí realmente foi a minha redenção. Eu era motorista desse colégio e nesse colégio tinha um senhor que era o tesoureiro e diretor do colégio. Ele tomava conta do colégio. Ele me chamou e disse: você é jovem ainda, precisa estudar. Eu vejo em você, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, arranjou um colégio para mim estudar à noite, né? E disse, não tem problema, você pode fazer refeições na minha casa. Então eu dirigia o ônibus do colégio e transportava a família dele nas horas vagas, porque ele não dirigia, ninguém da família dirigia, então eu fazia 2 trabalhos. E esse senhor, a ele eu devo tudo que eu sou, porque ele realmente me mostrou o caminho, porque sem estudo nós não conseguimos nada na vida. Eu digo sempre para os meus filhos e para os meus netos, quem lê sabe mais, quem lê muito sabe muito mais, e sem o estudo, inexoravelmente, as pessoas não são nada e não serão nada se não estudarem. É isso aí. Essa foi minha trajetória. Eu terminei sendo proprietário da empresa
que transportou os alunos para esse colégio e para outros colégios do Rio de Janeiro. Cheguei a ter 10 ônibus escolares, cheguei a ter 28 funcionários e ali foi tudo para mim, esse colégio franco-brasileiro. Aprendi, inclusive, a falar um pouco de francês, porque convivi com uma comunidade organizada e que pensa mais na sua nação, nos seus filhos, e tem lances interessantíssimos que eu pude presenciar. Um deles é uma senhora chegou com as botas todas sujas de cocô de cavalo e me pediu para dar gratuidade para os filhos dela, porque o marido tinha abandonado. Ela disse para mim: senhor Campos, eu não posso tirar meus filhos da escola. A educação para os meus filhos vale tanto que eu estou fazendo limpeza nos estábulos, no estábulo da Gávea, para ganhar dinheiro para sustentar meus filhos. Meu marido me abandonou, foi embora para a França, mas a cultura para nós é tudo. Então são essas coisas que a gente tem que relatar para a posteridade, não só para os nossos filhos, mas para todas as pessoas, porque é importante a cultura para todos. Então, essa senhora me pediu gratuidade. Durante 6 meses eu transportei os filhos dela. Logo após, ela fez uma inscrição e o governo francês me pagou esses valores. Muito bem. Agora vamos a um assunto aqui que você tem muito a falar. Como você tomou conhecimento da UNA, como chegou à UNA e qual a sua participação nela? Sem dúvida. É uma das passagens que muito nos honra, foi meu envolvimento com a UNA. Eu estava no meu escritório no dia 8 de maio de 1984, dia da vitória, 85 parece, o dia da vitória, e o Sarney ia estar, acho que foi 85. Anteriormente, eu tinha conversado com um colega que morava no mesmo bairro que eu, que era o Góes. E ele me falou que existia uma entidade... Coxa Bruno Olivetti? Hein? Coxa Bruno Olivetti? Trabalhou no Sim. Góes, o Fortão, né? E morava lá em Higienópolis, era próximo à minha casa. E ele me falou que existia uma entidade que reunia os marinheiros, etc., numa farmácia. A farmácia pertencia a um companheiro nosso, Agatângelo, em Higienópolis. E eu estive com o Agatângelo e ele me falou que já não estava mais com ele, que estava com o Shoa. E o Shoa, José Shoa Cavalcante, um ex-marinheiro, ele era cabo escrevente que tinha trabalhado com o ministro da Marinha, o ex-ministro da Marinha, Caran. E o Shoa era quem estava coordenando a UNA. Então a UNA funcionava numa caixa postal em Niterói, porque ainda estávamos vivendo sob o resquício da ditadura, né? Bem, então eu encontrei com o Shoa e começamos a nossa caminhada, né? Em todo local que o Shoa ia, ele falava da UNA. Eram as reuniões na ABI, era na casa da dona Regina van der Weide, que era uma condessa que se colocou à nossa disposição a lutar por anistia, inclusive ela escreveu um livro, né, a respeito da anistia, incluindo a anistia dos marinheiros. E a dona Anieta Campos da Paz, que era de uma família nobre do Rio de Janeiro, né, todos médicos com hospitais, etc., a família Campos da Paz, ela também, dona Anieta, colocada ao lado da disposição, a dona Terezinha Zerbini, que vinha para as reuniões na casa de dona Regina. Não esqueçamos que a dona Regina teve um filho que foi torturado na ditadura militar e ela estava enganjada dentro do processo de entidade. E a UNA foi travando conhecimento com essas pessoas, o presidente da ABI, Dr. Barbosa Lima Sobrinho. Então o Shoa me levou para o escritório de Dr. Sena. Lá estava o Dr. Sena e o Dr. Renildo, companheiros nossos. E o Dr. Renildo tinha uma relação de mais de 300 companheiros com os telefones, com residências, etc. Então nós marcamos uma assembleia
para a casa de um companheiro da aeronáutica. E nessa assembleia foram mais de 100 companheiros, a casa do companheiro Vanderlei era em Rocha Miranda, e ali nós fizemos uma grande assembleia e ficou ali consolidada, né, a fundação da UNA, porque ela existia com meia dúzia de companheiros que se reuniam esporadicamente, no local e no outro. Então, na casa do Vanderlei, realmente o fluxo de companheiros caçados e punidos em 64 foi muito grande. Foi eleito o Senna, o presidente, o Paulo Pereira da Aeronáutica, cabo da Aeronáutica, como vice-presidente. Eu era o tesoureiro da entidade, apresentado pelo companheiro Renildo, que sabia da minha condição, e o Coutinho, o segundo tesoureiro, o Porfírio era diretor social, e formou-se ali uma chapa e nós fomos vencedores. E então, a partir dali, a UNA começou a ganhar corpo. Nós, numa dessas assembleias, chegamos a colocar 350 companheiros lá na igreja de Santa Bárbara. Eu queria relatar também e destacar o apoio que o padre José, eu não sei onde é que ele está, mas fica aqui o meu reconhecimento a você, Padre José, porque quando não tinha espaço para nos reunirmos, você mandava que nós nos reuníssemos no fundo da igreja, você rezando missa na frente para as suas ovelhas, tá? E a gente reunido no fundo da igreja. Sinceramente, eu não esqueço nunca esses gestos. Então, são essas pessoas que passaram pela nossa vida, pela vida da entidade, que nós não podemos jamais esquecer. E a partir dali a UNA tomou corpo, as nossas companheiras trabalhando muito, né? Se dedicando muito de corpo e alma, os meus filhos reclamando muito de mim, porque eram crianças, e todos os domingos tinha assembleia, e eles diziam: pai, o que é isso? Eu quero brincar, eu quero ir para Não, mas o nosso objetivo é esse, é o nosso sonho de ser anistiado, e por aí foi. Então, começamos um movimento para ir para Brasília. Aí já estava prestes a começar a Constituinte. Nós tínhamos que estar em Brasília. Conseguimos, através do deputado federal que foi deslocado para ser secretário de transporte do Rio de Janeiro, porque o Brizola era o governador nessa época, Brandão Monteiro. Brandão Monteiro nos deu um apoio fantástico, porque ele era amigo íntimo do Senna, foram colegas de prisão lá na Ilha Grande, e nos deu todo o apoio possível. Ele ligava para as empresas de ônibus e pedia: olha, eu preciso de 2 ônibus para ir para Brasília, passar 4, 5, não sei quantos dias. Então, o empresário Jacó Barata e o seu filho, naturalmente, não podia negar favor, porque ele era o secretário de transporte, e nos cedeu algumas vezes os ônibus. Nós pagávamos apenas, eu como tesoureiro pagava as diárias do motorista e o óleo diesel que era gasto, mas a despesa do ônibus mesmo era gratuito, porque o Brandão sempre estava conosco, sempre nos ajudava. Então, esse movimento de Brasília, a primeira ida, foi quando foi votada a emenda Josué-Keck, a emenda da anistia, que nos anistiava a todos, a suboficial. Infelizmente, a elite dominante e os militares que ainda estavam incrustados no poder não souberam o valor que aquilo tinha, né? Porque permitiu que muitos companheiros nossos fossem a oficiais, né? Porque naquele momento a emenda Josué-Keck nos dava o posto, que era a expectativa de promoção das praças, ao posto de oficial. Quem era oficial ia até coronel e encerrava esse assunto. Era só constar dentro da Constituinte tudo isso aí, mas eles fizeram tudo, os militares, principalmente os militares que ainda estavam com todo o apoio, toda a força, fizeram tudo para barrar a nossa anistia. E, inclusive, o Ulisses Guimarães, que nós tivemos
oportunidade de ter reunião com ele. Ulisses Guimarães disse: qual anistia que serve para vocês? Nós pegamos a nossa minuta, né, de anistia e entregamos para ele. Ele disse: é essa que serve para vocês? Essa, exatamente essa que serve para vocês, então vai ser essa. Aqui está, nesse jornal de 1985, né, terça-feira, dia 22 de outubro de 1985, a reunião que nós tivemos com Ulisses Guimarães. Aqui está Ulisses, Joelson, eu, Brigadeiro Rui Moreira Lima, o Paulo, que era o vice-presidente da entidade, o Ferro Costa, que era oficial, o Agatângelo, o Wilson, o capitão Wilson, que está conosco até hoje, todos aqui nesse jornal, que eu guardo aqui com muito carinho dessa luta, né, inclemente que nós travamos hoje com a justiça e com o poder sobre a nossa anistia. Tentaram fazer greve de fome embaixo. Tentaram fazer greve de fome no Congresso. Vamos filmar essa parte aqui. Essa parte aqui. No Congresso. Vamos ver se aproxima bem. Temos que destacar também a greve de fome. Tá bom, não dá para filmar? Segura um pouquinho. Tá bom. Ok. Destacar também a greve de fome que foi comandada pelo nosso bravo companheiro Capitani, né? Que ao vermos que não íamos ter nenhum direito dentro da Constituinte, aí a Capitani disse: ó, eles não vão dar nada para nós, então a partir desse momento nós vamos ficar aqui em greve de fome. Mas logo a seguir tivemos que suspender a greve de fome 2 dias depois, porque havia uma expectativa que fôssemos incluídos na emenda 26. Isso tudo foi trabalhado dentro dos gabinetes de Pimenta da Veiga, né? O Chico Pinto, bravo Chico Pinto, deputado federal pelo PMDB, antigo MDB da Bahia, que foi um companheiro bravo, corajoso, destemido, que ele teve a coragem de fazer um discurso contra o Pinochet em plena ditadura militar. Foi um dos mais bravos companheiros que nós tivemos dentro dessa nossa luta de anistia dentro daquele período. Então eu quero destacar, tivemos outros companheiros também bravos, como a companheira Beth Mendes, que era deputada federal pelo PCdoB de São Paulo, e nós estivemos lá na casa dela e ela contou para nós a respeito da tortura que ela sofreu, né? Os seus seios esmagados com bico de alicate pelo coronel Brilhante Ustra, esse famigerado Ustra. Eu não sei se é Ustra ou Ostra. É Ustra. Já morreu. Já morreu esse desgraçado. Então, são esses elementos que ainda hoje pensam em militarismo, não é? Pessoas da cabeça do Ustra e assim sucessivamente, alguns ainda pensam. Infelizmente. Eu só queria que você complementasse aí, que você foi vice-presidente da entidade, fale sobre isso aí, você foi vice-presidente da entidade. Então, a entidade continuou a sua luta, continuou a sua batalha. Dentro desse contexto, eu quero destacar que depois da greve de fome e de ser votado no Congresso Nacional, pelo Congresso, pela Constituinte, no Congresso era Constituinte, comandado por Ulisses Guimarães. Tivemos uma decepção terrível com ele, porque ele, antes nos prometeu que votaria a minuta da anistia que nos daria o posto de suboficial. Mas no dia da votação ele puxou o voto contra, porque ele foi condecorado pelo ministro da Aeronáutica e o ministro da Aeronáutica disse para ele que não queria os marinheiros anistiados. Bem, então nós saímos de lá, de Brasília, de cabeça baixa, derrotados, porque a nossa emenda não passou. Mas eu quero destacar aqui o bravo companheiro Tatar, que quando os 2 ônibus estavam lotados, de volta para o Rio de Janeiro, o companheiro Tatar entrou nos 2 ônibus e chorando, emocionado, que ele é muito emotivo, ele disse: não vão nos derrotar, nós vamos voltar aqui,
uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 100 vezes, 200 vezes. Enquanto nós tivermos forças, saúde, nós vamos voltar aqui até nós resgatarmos o nosso direito. Então, é um fato que o Tatá é um companheiro guerreiro. Essa é a verdade. Então, a partir daí nós voltamos, retrocedeu mais ainda a nossa luta. Conclamando os companheiros, muitas vezes eu fui à casa de companheiros, em Rocha Miranda, em Deodoro, em Realengo, convidar os companheiros para as reuniões, né? E esse processo foi mais adiante. Eu cheguei a ser, depois de passar o cargo de tesoureiro, fui eleito com o Coutinho, vice-presidente da entidade, por um período, mas depois me afastei por fórum íntimo, problema de fórum íntimo, então me afastei da entidade e logo a seguir eu me desloquei do Rio de Janeiro para Aracaju. Já tinha conquistado a minha anistia e tinha me aposentado depois de 32 anos de serviço, de trabalho, de lutas, e convidei minha família para uma reunião, e dessa reunião saiu a tese que nós deveríamos vir para uma cidade do Nordeste. Eu queria vir para a Bahia, minha mulher, porque eu sou baiano, minha mulher não quis, e disse: para a Bahia não vou. Então visitamos Aracaju e ela gostou, e aqui estamos há 17 anos. Muito bem. Eu gostaria de fechar com uma mensagem aos companheiros, que valeu a pena esta luta toda. Agradecer aí o companheiro Vanderlei, porque eu estava afastado por problemas na administração da entidade, que eu me reservo o direito de não falar, mas o companheiro tem feito um brilhante trabalho de agregar, e é assim que nós conseguimos, tá? Tornar a entidade grandiosa. A entidade cresceu, a entidade está bem financeiramente, muito diferente do meu tempo, que muitas vezes eu tirei dinheiro do bolso para apostar as correspondências da entidade para os companheiros. E de maneira que eu quero dizer que valeu a pena toda essa luta, né? Muito obrigado, companheiro. Valeu a pena, sinceramente. Você tem 3 minutos para falar sobre o que você achou desse trabalho aqui do seu presidente e gerar essa entrevista para formar o livro. Bem, eu, em primeiro lugar, eu tinha sugerido aos companheiros que escrevêssemos um livro a respeito da entidade, que cada um deixasse um depoimento, né, para a posteridade, porque nós estamos, né, não sabemos no limiar da idade. Eu estou com 76, vou fazer 77, a maioria dos nossos companheiros tem mais de 70 anos, tá? A maioria deles. Então nós temos que deixar um documento para os nossos filhos e netos e para a sociedade em geral, o que é uma luta, né? Uma luta que se perpetuou desde o João Cândido, das injustiças cometidas contra o marinheiro João Cândido e depois contra nós, porque nós somos seguidores dessa luta, das injustiças sociais, né? Nós queremos um país mais justo, mais sócio, mais participativo para todos. Nós não queremos um país para uma elite, para um grupo de pessoas que dominam o país. Então, o trabalho que o companheiro Vanderlei está fazendo é digno de todo aplauso, né? E deixar gravado para a posteridade esses depoimentos dos companheiros que viveram esses momentos de ansiedade, de angústia, né? E alguns de terror, porque muitos dos nossos companheiros não estão aqui para relatar nada, né? Muitos. Perguntaram ao Anselmo quantos ele dedurou, né? Quantos? Ele disse que mais de 200. Companheiros nossos da Marinha que foram mortos, torturados, cortados no meio e jogados em altos fornos. Muitos companheiros nossos. Muitos nós não sabemos nem como foi morto. Então é digno de todo aplauso esse trabalho que o companheiro está fazendo, e
como vai ser importante para os nossos filhos, netos e descendentes e para toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro.